Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Seguimos para mais uma atividade, então vamos seguir a aula da semana passada, ainda falando sobre as frações, e vamos relacionar com os números decimais, números com vírgula, tá bom? Então a gente vai fazer esse tipo de relacionamento, tá? São algumas coisas bem tranquilas, algumas atividades bem tranquilas para a gente colocar, e eu vou explicar para vocês aqui num exemplo, uma maneira muito mais fácil, tá? Então vamos lá na página 50. Olha só, então ó, nós finalizamos na última aula a página 50, né, como eu coloquei o link para vocês, e aí aqui a gente vai seguir na atividade número 3, que diz assim, ó. A mãe do João fez um bolo para dividir igualmente entre 10 pessoas, cada um deles comeu uma parte do bolo. Qual a fração que representa a parte do bolo que cada um deles comeu, tá? Represente na forma decimal, tá? Então a gente vai colocar aqui a forma da fração e na forma decimal. Tá? Decimal é aquele fração, é o número com vírgula. De uma maneira bem simples, vamos pensar aqui. Nós temos a fração mais simples de todas. Temos a fração de 1 para 10. Tá? Toda fração que tem o décimo embaixo, ele pode ser representado com o número decimal. Ou seja, eu posso representar ele assim, 0,1. Ah, professor, por quê? Porque essa primeira casa depois da vírgula, quando nós temos o número com vírgula, a gente chama de décimo. Então, 1/10 é 0,1. Então, se eu tivesse, por exemplo, 21 décimos, eu representaria como o quê? 2,1. Tá vendo? Porque o 1 vai parar na casa do décimo. Tá bom? Então, aqui vocês vão dizer qual vai ser a fração e qual vai ser o número decimal, baseado nesses exemplos que eu dei. Tá bom? Questão número 2. O João fez o desenho de um jardim retangular e dividiu em 10 partes iguais. Pintou em três cores diferentes, um para cada tipo de flor, e mostrou para o seu pai. Veja, aí ele fez essa divisão aqui, tá? Então tem aqui 3 rosas, 4 laranjas e 3 roxas. E aí a pergunta está aqui, ó. Represente na forma fracionária e decimal cada flor, como a gente fez antes, tá? Então vocês vão lá, o canteiro rosa, quantas partes tem em relação a 10, quantas tem o canteiro roxo e o laranja, tá? E aí aqui tem que entrar tanto a fração e o número decimal. São 2 respostas em cada uma, tá? Então são 6 respostas aqui. Belezinha? E aí na questão número 3 está escrito assim, ó. O pai de João gostou da ideia dos canteiros de flores e fez uma pesquisa e descobriu que 8 entre os 10 pesquisados disseram que valia a pena plantar flores. Escreva como representação fracionária e decimal o resultado da pesquisa. Ou seja, mesma coisa. Lembrando que 8 entre 10 é a fração, né? O numerador é o 8 e o 10 é o denominador. Então aqui vocês vão colocar também a fração e, baseado na explicação que eu dei, a parte decimal também. 2 respostas, tá? E aí na última, para o bolo que a mãe do João fez, além dos outros ingredientes, é necessário 1/5 de 1 litro de leite. Em 6 bolos iguais, quantos de leite ela vai fazer? Ou seja, eu vou ter que juntar 1/5 mais 1/5 mais 1/5 mais 1/5. 6 vezes. Qual vai ser a fração que junta os 6 partes de 1/5? 6 partes de 1/5. Então aqui vocês vão escrever a fração e vão pensar a respeito qual seria. Fração para 6 bolos. Tá bom? Essa é fácil. É 1/5 mais 1 mais 1 mais 1, 6 vezes. Tá bom? Na página seguinte está escrito assim, ó. Vou dar o zoom aqui para vocês verem. Você percebeu dos itens 1, 2, 3 e 4 da atividade 3, embora todos tivessem resposta ao número racional, a ideia enunciada nem sempre é a mesma. Os números racionais têm significados diferentes e eles dependem do contexto que são utilizados. No item 1, a ideia é relacionada de divisão, ou seja, repartir em partes iguais. Nesse item temos um bolo para ser repartido em 10 pessoas, tá? Então se a gente voltar lá, é um bolo que a gente reparte em 6. E aqui vocês vão invente um problema de repartir, tá bom? Um problema sobre repartir. Então vocês vão inventar da cabecinha de vocês, beleza? No item 2, o canteiro foi dividido em 10 partes iguais, pintado em cores diferentes para cada cor de flor, ou seja, 3 partes foram pintadas de roxo e assim vai, tá? A ideia é de partes de um inteiro, partes de um todo que eu já expliquei para vocês. Então vocês vão fazer também vão inventar um problema. Então escrever, tá, gente? Inventar problema sobre partes de um todo. Pode ser uma ideia da pizza, pode ser uma ideia. Então pode falar, na casa do Joãozinho,
escrevam um problema de verdade, tá bom? E aí no item 3 é feita a comparação entre quantidade de pessoas que responderam sim à pesquisa e total de pessoas pesquisadas, ou seja, 8 de 10, 8 décimos. No item 4 é o índice, partes de 1 litro, 1 meio de receita que vale a 6 bolos, tá? E aí na questão número 7, que está aqui em cima na página 53, está dizendo assim, ó. Elabore um problema em que o número racional apareça nas ideias 2 ou 3. Então aqui vocês vão escolher um, tá? 3 ou 4, aliás. Então, a ideia de comparar, certo? Problema sobre quantidade de pessoas, tá? Ou então, vocês podem fazer um outro probleminha, tá? Sobre o índice como foi feito na ideia do bolo, tá? Então aí fica a ideia a critério de vocês. E aí para fechar essa sequência 3, essa unidade 3, mas há um significado dos números racionais que ainda não foi abordado. Quando se deve obter o número 1 a partir de uma fração. Por exemplo, como fazer para transformar a fração 1/3 no número 1? Aí basta multiplicar por 3. Então, vocês vão fazer, eu pergunto para vocês qual é a fração, qual é a multiplicação que eu tenho que fazer para chegar no número 1. Então aqui nós já temos, ó, quando o numerador é 1 e eu multiplico pelo denominador, então eu tenho como resultado 1. Se eu tivesse outra fração, vamos pegar, por exemplo, a fração 3 sétimos, tá? Eu vou multiplicar sempre pelo inverso dela. Se eu inverter ela, ela vira o número 1. Então, vezes 7 terços. E aí o resultado que eu obtiver vai ser sempre 1. Isso vale para todas as frações, tá? Então eu quero que vocês façam isso aqui na questão 8. Beleza? E aí, para fechar, vamos para a atividade 4, que aí a gente vai falar dos números decimais, tá? Então aqui vocês vão fazer a leitura dessa questãozinha aqui e vão responder as questões. Nas informações encontradas por Ana, leia os números que indicam segundos e escreva por extenso. Então vocês vão procurar lá os segundos e escrever como se lê, tá? Só isso. Então façam essa leitura e escrever como se lê, tá? Lembrando, muito importante, tá? Muito importante, deixa eu fazer uma observação aqui, tá? Vou colocar alguns números aqui para vocês usarem de exemplo. Por exemplo, 2,7, 9,15. Como é que eu leio esses números? Aqui, o que eu leio? Eu leio 2 inteiros e 7 décimos. A primeira casa decimal são os décimos, certo? Já a segunda casa decimal são centésimos. Então aqui são 9 inteiros e 15 centésimos. Se eu tivesse mais uma casa, a terceira casa depois da vírgula, nós teríamos aí os milésimos, tá? Então é isso que eu quero que vocês escrevam. Tudo bem? E a mesma coisa, vocês vão escrever esses números aqui, ó, também, tá? Então escrevam por extenso aqui também. Na questão número 2. Já aproveitei e já embalei a segunda, tá bom? Item 3. Ana mediu com sua régua o comprimento da borracha do seu apontador. Escreva com números a medida dos objetos indicados na régua. Então vocês vão olhar essa régua aqui embaixo e vão escrever aqui embaixo os numerais, tá? Então aqui, ó, só escrever. Eu nem vou apontar nada, só vou falar que você tem que escrever o que está marcado na régua. Então perceba, aqui tem 2, quantos centímetros? Aqui tem 3, quantos centímetros? Tá? E aí a questão número 4. A medida do comprimento da borracha da Ana. Então a borracha estava entre quais números naturais? Ou seja, ele está entre quais dois números na nossa régua? Tá? Ele está onde? Então, olha na régua. Na régua, entre quais dois números? E aí olha lá, tá bom? Esse é fácil de responder, é só observar mesmo. E aí virando então para página 55, vou dar o zoom aqui. Depois representou os números escritos no item 1 na reta numerada que ela havia dividido de 1 em 1, tá?
Então aqui o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar e vão escrever, vão desenhar a nossa reta numérica, tá? Então a nossa reta numérica, para quem não lembra, era essa retinha aqui, que começa no 0, no 1, como se fosse a nossa régua, tá? 3, 4. Vocês podem colocar na medida de 1 em 1 centímetro mesmo, como se fosse uma régua. E aí vocês vão marcar até onde foi nessa reta a borracha, tá? A professora, a borracha foi até os 1,7. Então marca aqui 1,7 da borracha. Ah, o apontador foi até o 4,5. Aí você marca no 4,5, tá bom? Item 6. Ela observou que quando dividiu a reta numerada em 1 em 1 centímetro, a marcação das medidas tinha uma aproximação que poderia ser melhorada. Então dividiu esse centímetro em 10 partes iguais, como estava em sua régua. Construa a reta numerada com essas novas divisões e localize no item 3. Então aqui vocês vão desenhar de novo a régua, a reta, aliás, e marcar como a reta. Tá? Então marcar com a régua, tá? E depois escrever, marcar de novo a medida desses bichinhos bonitinhos do apontador e da borracha. E aí no item 7, escreva os números que indicam a medida do apontador na ordem decrescente, ou seja, primeiro o maior, qual que é maior, e depois o menor, tá? Então a medida dos dois entre maior e menor, beleza? E aí, para fechar, usando a calculadora, a gente vai pegar a calculadora agora. Aperte as teclas indicadas no visor e registre os valores, tá? Então aqui, ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão registrar para mim, ó, pegar a tecla e vai digitar o 1, o 0, o vezes o 0,8 e vai marcar aqui para mim quanto deu cada um desses resultados, tá bom? E a mesma coisa, e mais uma reta numérica vocês vão fazer aqui, tá? Então, de novo, aqui vocês vão desenhar a reta numérica, tá? Usando a régua, marca o 0, faz que nem a régua, tá? 1, 2, 3, e na questão do item anterior, vocês vão marcar os numerais aqui que aparecem, tá bom? Como se fosse a nossa régua mesmo, beleza? E aí, para fechar, vocês vão pegar a calculadora de novo e vão fazer essas divisões e vão registrar os resultados aqui. Aqui é para usar a calculadora mesmo, tá? Então marquem os resultados aqui, beleza? Bastante coisa, mas a gente vai ter bastante tempo para fazer. Façam com calma, tirem as dúvidas de vocês, tá? É muito importante a gente aprender sobre os números decimais e as frações, tá bom? Fico agora então no aguardo dessas atividades de vocês. Me enviem, tirem a fotinha e me enviem. Prestem atenção nos prazos, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Forte abraço e até lá!